A morte prematura do cantor britânico George Michael, no Natal de 2016, apenas alguns meses depois que o mundo lamentou as partidas de David Bowie e Prince, pareceu um golpe final para o legado das lendas da MTV dos anos 80. Entrando na cena musical como integrante da dupla pop Wham!, ele se tornou um superstar global graças ao seu álbum solo Faith, de 1987. Seus videoclipes, onde muitas vezes usava sungas e shorts minúsculos, fizeram muitos duvidarem de sua imagem de símbolo sexual masculino que deixava as mulheres loucas. Isso, por anos, foi um incômodo para George, que chegou a negar publicamente ser gay. E no auge de sua fama, ele começou a se privar e, consequentemente, desaparecer. Georgios Kyriakos Panayiotou nasceu em 25 de junho de 1963 em East Finchley, Londres, Inglaterra. Antes de se tornar George Michael, ele era um tímido jovem nascido em uma família ortodoxa grega conservadora. Seu pai, apelidado de Jack, era um dono de restaurante cipriota grego, que se mudou para a Inglaterra na década de 1950. Sua mãe era uma dançarina inglesa. Desse relacionamento, nasceram Yoda, Melanie e Georgios. Um dos principais artistas da música popular nas décadas de 1980 e 1990, ele cresceu em Londres e arredores, onde desenvolveu uma paixão pela música desde cedo. Enquanto estava no ensino médio, George fez amizades com Andrew Ridgeley, com quem compartilhou o amor pela música e, consequentemente, começaram uma banda de ska de curta duração chamada The Executive, com outros 3 amigos de escola. Logo, George e Andrew encontrariam o sucesso global como uma dupla. Em 1982, eles conseguiram um contrato de gravação com a Inner Vision Records e ficaram conhecidos como Wham!. Seu primeiro álbum, Fantastic, foi lançado no Reino Unido no mesmo ano, onde alcançou o 4º lugar nas paradas musicais. Com sua boa aparência jovem, a dupla logo arrebatou fãs em todo o mundo. Com seu som cativante, Wham! Fez jus ao título de seu segundo álbum, Make It Big, 1984. Eles marcaram seu primeiro hit número 1 nos Estados Unidos com Wake Me Up Before You Go Go. O hit Everything She Wants e a balada Careless Whisper também chegaram ao topo das paradas americanas. Seu sucesso foi tão grande que, em 7 de abril de 1985, Wham! Fez história como o primeiro grupo pop ocidental a se apresentar na China. Como vocalista e principal compositor, George Michael surgiu como a estrela da dupla. Não demorou muito para que ele seguisse carreira solo, e em 1986, após o lançamento do terceiro e último álbum Music from the Edge of Heaven, George deixou Wham! Na época, muitos fãs acreditavam que a dupla não se dava bem e que George decidiu seguir sozinho, pois queria fazer músicas mais maduras para fãs mais velhos do que apenas adolescentes. Ele foi citado dizendo que queria escrever emoções mais honestas em seus discos, criando músicas com as quais as pessoas pudessem se relacionar pessoalmente. Em uma carta aberta aos fãs, George escreveu: "O que é importante para você saber é que não importa o que você leia ou ouça, Andrew e eu ainda somos os bons amigos que sempre fomos, e que acabar com a banda, embora uma decisão difícil de tomar, foi simplesmente a única maneira que encontramos para seguir nossas próprias ambições com sucesso e prazer." George Michael foi capaz de criar uma carreira solo notável. Seu primeiro sucesso fora de Wham! Foi um dueto com Aretha Franklin, intitulado I Knew You Were Waiting. Seu álbum de estreia como artista solo, lançado em 1987, intitulado Faith, é considerado um dos maiores álbuns pop da década. Tentando se livrar da sua imagem de galã adolescente, ele optou por um visual mais ousado. Ostentando uma jaqueta de couro e uma barba por fazer, ele acabou se tornando um símbolo sexual. Musicalmente, o cantor tomou uma direção mais funk com o álbum. Outros sucessos incluídos nele estão Father Figure, Monkey e One More Try.
George também gerou polêmica com outra faixa do álbum, I Want Your Sex. Algumas estações de rádio nos Estados Unidos se recusaram a tocá-la por causa de seu conteúdo explícito, enquanto outras, pelo mesmo motivo, só o tocariam tarde da noite. Apesar da censura, Faith vendeu mais de 25 milhões de cópias em todo o mundo e ganhou o Grammy de Álbum do Ano em 1988. Com o lançamento de seu segundo trabalho solo, Listen Without Prejudice, em 1990, o cantor pretendia abandonar ainda mais sua imagem de ídolo pop sensual e ser levado a sério como artista. Ele tomou a decisão inédita de não promover o disco, recusando-se a trabalhar no circuito da imprensa, sair em turnê ou aparecer em videoclipes. No clipe da música Freedom Night, por exemplo, ele recrutou supermodelos como Cindy Crawford e Naomi Campbell para dublarem sua música. Foi neste ponto que a carreira de George estagnou. Ele acabou entrando em uma disputa contratual com sua gravadora, a Sony, instigado por seu empresário, por causa de seu contrato excessivamente restritivo. Ele perdeu a batalha e, quando lançou novas músicas em 1996, uma vida inteira havia se passado nos anos da música pop. Older, um tranquilo e introspectivo álbum, marcaria não apenas o retorno de George à música, mas também uma revelação sobre sua vida privada. O artista dedicou esse álbum à memória de Anselmo Felepa, um designer brasileiro que morreu em 1993 de uma hemorragia cerebral. Esse é um assunto que abordaremos mais daqui a pouco. Duas faixas desse disco, Jesus to a Child e Fast Love, entraram no top 10 dos Estados Unidos. Ainda assim, as vendas desse trabalho foram fracas se comparados com álbuns anteriores, com alguns atribuindo esse declínio ao tempo de George longe do cenário musical. Em 1999, o cantor lançou um álbum de covers, intitulado Songs from the Last Century, e em 2004, Patience provou ser seu último álbum de estúdio. A carreira de George Michael foi marcada por um enorme sucesso de vendas, muitos aplausos, mas também por escândalos. Após a sua inesperada morte no Natal de 2016, muitos fatos sobre sua vida vieram à tona novamente, e é o que falaremos agora. A repressão de George Michael à sua sexualidade, que durou os primeiros 15 anos de sua carreira e que só terminou após um escândalo em 1998, destaca o grande drama de sua vida e que também inspirou algumas de suas músicas mais significativas, como My Mother Had a Brother, inspirada em seu tio que, segundo rumores, era gay e tirou a própria vida. Como figura pública, ele apoiou questões LGBT muito antes de tornar sua identidade clara, como quando doou os lucros de Don't Let the Sun Go Down on Me, um dueto com Elton John, lançado em 1991, para instituições de caridade contra a AIDS. No entanto, George se sentiu coagido a enterrar seus sentimentos na adolescência e na vida adulta, rotulando-se falsamente bissexual até mesmo para seus confidentes mais próximos. Aos 21 anos, ele já havia conquistado fama e riquezas, muito mais do que sonhou. Foi no calor e sucesso do Wham que o personagem George Michael nasceu. Certa vez ele disse: "Eu criei um homem, a imagem de um grande amigo, que o mundo poderia amar se quisesse, alguém que pudesse realizar meus sonhos e me tornar uma estrela. Eu o chamei de George Michael, e por quase uma década ele trabalhou duro para mim, e fez o que lhe foi dito. Ele era muito bom em seu trabalho, talvez um pouco bom demais." As glórias e os prêmios foram para esse fictício George Michael, uma criatura fabulosa que ele imaginava não ter nada a ver com quem ele era de verdade. O cantor estava lentamente percebendo que por trás desse alter ego heterossexual viril havia um homem gay em confusão. Em seu livro de memórias, Andrew Ridgeley revelou que em 1983 eles estavam em Ibiza, na Espanha, para filmar o videoclipe da música Club Tropicana. E George ligou para ele em uma manhã e pediu para bater um papo. Suas palavras foram: "Eu não sabia se deveria te dizer isso, mas eu vou. Eu sou gay." A resposta indiferente de Ridgeley foi: "Ah, ok. Bem, isso é um pouco surpreendente." Após a confissão, o cantor definitivamente parecia mais relaxado e feliz, provavelmente porque percebeu que não havia feito nenhuma diferença para seu amigo de longa data. Andrew também escreveu que para George esconder sua sexualidade da mídia teve um preço emocional, pois temia que se saísse do armário na época da turnê Wham America, não teria qualquer chance de competir com artistas como Madonna e Michael Jackson nos Estados Unidos. Fora dos holofotes, o astro se apaixonou pelo estilista brasileiro Anselmo Felepa, o qual conheceu durante sua apresentação no Rock in Rio de 1991. Em uma entrevista para a revista Attitude, em 2004, George disse: "Eu estava mais feliz do que jamais estive em toda a minha vida. Fama, dinheiro, todas as coisas que você conhece.
Todo o resto meio que empalideceu em comparação. E na cama com alguém que te ama. Anselmo era absolutamente isso. Essa felicidade não durou muito, pois o estilista foi diagnosticado com HIV. E em 1993, ele acabou morrendo de uma hemorragia cerebral relacionada à doença. Após esse acontecimento, muito cogitou-se se o cantor teria contraído o vírus. Porém, essa informação nunca foi confirmada. Como já foi mencionado anteriormente, em 1996, o álbum Older foi dedicado à memória de Anselmo. George afirmou em entrevistas que se expôs neste disco. Eu fiz entrevistas que diziam tudo, exceto as 3 palavras que eles queriam ouvir. Eu estava tentando manter minha privacidade e dignidade sem mentir. Porém, sem um anúncio explícito sobre sua sexualidade, a maioria das pessoas não entendeu. Até que ele foi preso por comportamento lascivo ao tentar sexo com um policial, em um banheiro público em 1998. A prisão e a condenação o levaram finalmente a revelar publicamente sua homossexualidade e a relação com o americano Kenny Goss. Anos depois, ele disse que as décadas de negação o fizeram se sentir tão fraudulento que viu sua prisão como um ato deliberado subconscientemente. George não contestou a acusação de cometer o ato lascivo. Foi multado em $810 e condenado a prestar 80 horas de serviço comunitário. Algum tempo depois, fazendo uma alusão à sua própria prisão, ele interpretou um policial no videoclipe da música Outside. Os encontros do artista com a lei, no entanto, não acabaram por aqui. Em outubro de 2006, ele se declarou culpado de dirigir sob a influência de drogas e, 2 anos depois, foi acusado de ter em seu poder entorpecentes. Em uma entrevista ao jornal britânico The Guardian, em 2009, o cantor admitiu ter consumido crack naquela ocasião e negou que usasse a droga com frequência. Porém, admitiu que chegava a fumar até 25 cigarros de maconha por dia e que havia reduzido o consumo para uns 7 ou 8 por dia, provavelmente. Em setembro de 2010, ele passou 4 semanas na prisão depois de perder o controle da sua caminhonete e invadiu uma loja em Londres. Ele estava dirigindo sob a influência de drogas mais uma vez. Ao sair da cadeia, admitiu que estava envergonhado por desrespeitar a lei e que estava fazendo um tratamento para se livrar do vício. Parte dos motivos por que George Michael se inclinou para as drogas foram seus complicados relacionamentos familiares. 2 décadas antes de sua morte, o cantor experimentou uma série de perdas que mudariam o curso de sua vida. Em março de 1993, ele perdeu o namorado Anselmo Felepa, e 4 anos depois, sua mãe, Leslie Young Panayotou, morreu de câncer. Como explorado na biografia de James Gavin, George Michael Alive, ambos os relacionamentos foram cruciais para o artista. Primeiramente, James descreveu o pai do cantor, Kyriakos Panayotou, como intimidante e temível, acrescentando que ele tinha as visões de gênero típicas dos homens de sua época e expressava suas opiniões de maneiras muito infelizes, o que afetou George durante toda a sua infância. Leslie, por outro lado, foi descrita como uma esposa e mãe tremendamente compassiva. No entanto, ela compartilhava das mesmas opiniões de seu marido, pois seu irmão, que lutava contra uma doença mental e acreditava ser secretamente gay, havia tirado a própria vida. Com o tempo, George ouviu histórias sobre seu tio Colin e veio a entender que os ecos de sua mãe sobre a homofobia do pai nasceram do medo de que George pudesse acabar como o tio Colin. Então ele a perdoou e ela passou o resto de sua vida tentando compensar isso. O relacionamento do cantor com a mãe ficou mais forte após a morte de Anselmo Felepa, um relacionamento que até o momento era desconhecido para ela. Foi após esse fato que George escreveu uma carta para seus pais, finalmente saindo do armário. Sobre isso, James Gavin escreveu: daquele ponto em diante, o relacionamento deles era sólido porque ela o amava ainda mais. Foi comovente saber que ela iria à casa de George, onde quer que ele estivesse no momento, ela iria lá e faria as tarefas domésticas. Qualquer coisa que ela pudesse fazer para mostrar a George que ele era cuidado e amado. Após fazer as pazes com seus pais, a vida do astro teve um curto período de felicidade e estabilidade, pois em 1997, sua mãe morreu de câncer. Foi quando seu mundo começou a desmoronar e ele sentiu que o universo estava querendo acabar com ele. George experimentou assim o turbilhão de autodestruição, incluindo uma diminuição em sua produtividade quando se tratava da música, e também circulou para cigarros e drogas como maconha, crack e cocaína. Mesmo depois de suas lutas, George foi capaz de encontrar felicidade na vida e se tornou um filantropo de grande coração.
Após sua morte, várias instituições de caridade que combatem o HIV e o câncer revelaram que ele os apoiou em particular por muitos anos. Na verdade, várias de suas boas ações eram desconhecidas do grande público. Segundo informações do site Smooth Radio, certa vez ele deu uma gorjeta de 5.000 libras esterlinas a uma estudante de enfermagem que trabalhava como garçonete, porque ouviu que ela estava endividada. Em 2017, outra mulher se apresentou para revelar que ele havia pago anonimamente por seu tratamento de fertilização in vitro, depois de vê-la falar sobre seus problemas no programa This Morning. A mulher deu à luz a uma menina em 2012. Para o biógrafo James Gavin, a filantropia do cantor ajudou a preencher o vazio em sua vida depois que sua produtividade diminuiu, explicando: "Esta foi uma maneira de George dar mais sentido à sua própria vida." Já se passaram mais de 5 anos desde a morte de George Michael. O artista deixou seu pai e 2 irmãs, uma das quais era Melanie, que faleceu coincidentemente na manhã de Natal de 2019, após entrar em um coma diabético. O cantor de 53 anos foi encontrado morto em sua casa na Inglaterra, na manhã de Natal de 2016. Seu corpo foi descoberto por seu parceiro na época, o cabeleireiro australiano Fadi Fawaz. Levou alguns meses para concluir a autópsia e a investigação sobre a morte repentina de George. Em março de 2017, o legista sênior de Oxfordshire determinou que a causa da morte do cantor foi cardiomiopatia dilatada, uma condição em que o coração se torna muito grande e não consegue bombear sangue de forma eficaz, combinada com uma inflamação no órgão. George também tinha um fígado gorduroso, que pode ser atribuído a uma variedade de causas, incluindo o álcool e abuso de substâncias. Suas últimas fotos mostram ele parecendo cansado e inchado de acordo com relatos. Mesmo com a conclusão do legista, houve quem especulou que ele tinha tirado a própria vida, como é o caso de seu companheiro Fadi Fawaz. Elton John, por sua vez, revelou que enquanto George estava vivo, ele estava profundamente infeliz e não queria viver. Desde então, a família e o espólio do cantor insistiram que esses rumores são falsos. Poucos dias antes de morrer, o cantor estava trabalhando em um filme autobiográfico, onde contaria os bastidores de sua vida. 6 anos após a sua morte, George Michael Freedom Uncut foi finalmente lançada, dirigida por seu amigo de longa data, o músico e compositor David Austin. Com quase 2 horas de duração, o filme é composto por imagens inéditas e cenas caseiras pertencentes ao arquivo pessoal do artista, além de momentos de sua vida pessoal como a morte de seu companheiro, o estilista brasileiro Anselmo Felepa. Em várias entrevistas, George deixou claro que não quer que os resquícios de sua carreira sejam simplesmente relegados a um museu ou restaurante temático. O que é mais importante é a sua música. Todo mundo gosta de pensar que deixará algo para trás quando morrer. No final das contas, quero deixar algo como escritor, disse ele. É trágico que George Michael tenha morrido relativamente jovem, ainda mais em uma época tão festiva como o Natal. Mas seu legado continua vivo e sempre teremos suas músicas para lembrá-lo. Para mais conteúdos como esse, se inscreva em nosso canal e deixe o seu like. Tem vídeo novo toda semana. Muito obrigado e até a próxima!